Oi, boa noite. Meu nome é Sandro Figueiredo e esse é o canal Alemão com Sandro. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Gretchen e o Oscar Schmidt. Qual que é a relação entre os dois? Não estou querendo insinuar nada e esse não é um vídeo de fofocas. Continua sendo um vídeo sobre língua e cultura da Alemanha. Nós vamos falar então qual que é a relação desses sobrenomes, né, de onde surgem esses sobrenomes alemães que a gente encontra com bastante frequência aqui no Brasil. Se o seu sobrenome não aparecer na lista, deixa aqui nos comentários que eu explico, ou pelo menos eu tento explicar qual a origem dele também. Então vamos ao vídeo de hoje descobrir a origem dos sobrenomes alemães. No vídeo de hoje, então, vamos falar sobre o significado dos sobrenomes alemães e descobrir qual é a relação entre Gretchen, Oscar Schmidt e muita gente que tem esses nomes complicados para os brasileiros. Vamos ver o que todos eles têm em comum. E para falar então sobre a origem e a história dos sobrenomes alemães aqui no Brasil, a gente precisa resgatar um pouquinho da história e falar sobre essa relação Brasil e Alemanha, que não começou, felizmente, para a gente ali no 7-1 da Copa do Mundo, já é uma relação que existe há muito mais tempo. Normalmente, quando se fala de imigração alemã, a gente pensa nessa imigração mais recente, mas os alemães já estão aqui no Brasil há muito mais tempo e a gente vai ver isso. Aproximadamente vivem aqui no Brasil cerca de 5 milhões, alguns dados falam até 7 milhões de descendentes diretos de alemães aqui no Brasil. Então é muita gente, né? Muita gente que tem origem alemã e acaba tendo também um sobrenome alemão. Se for o seu caso, deixa aí nos comentários se o seu sobrenome não apareceu no vídeo, né? Deixa ali embaixo que eu vou tentar explicar também qual é a origem dele. Então, como eu falei, essa relação Brasil e Alemanha começou já lá no descobrimento em 1500 com Pedro Álvares Cabral. Não, Pedro Álvares Cabral não era alemão, mas junto com ele vieram dois alemães, né? O mais conhecido de todos, o que a gente sabe o nome, é o Meister Johann, que era o astrônomo. E astrônomo, né, não confundir com astrólogo, era uma profissão extremamente importante nas navegações, porque as navegações, boa parte, era feita baseada na carta, né, celeste também. Eles viam as estrelas e acompanhavam ali o movimento das estrelas e sabiam as direções. Então, um astrônomo era uma figura bastante importante, e o astrônomo de Pedro Álvares Cabral era um alemão. Outra figura que dizem que também era alemã, que veio junto com Pedro Álvares Cabral, era o cozinheiro, mas desse a gente não sabe o nome. O que a gente sabe então é que duas pessoas, né, o seu astrônomo, o Meister Johann, e o cozinheiro eram alemães e foram os primeiros alemães a pisar em solo brasileiro, pelo menos oficialmente que a gente saiba. Depois deles, ainda vieram alguns outros alemães ilustres. O primeiro que a gente menciona aqui é o Hans Staden, que era um aventureiro que veio para o Brasil, foi embrenhando pelas matas, acabou sendo pego por índios, quase virou, né, comida dos índios. Ele foi pego por índios canibais, que o mantiveram preso por um bom tempo e ele conseguiu fugir. Então são duas vezes que ele veio para o Brasil. Foi a primeira pessoa a escrever um livro em alemão sobre o Brasil. Então, o primeiro livro sobre o Brasil escrito em alemão pelo Hans Staden, que virou depois até personagem do Monteiro Lobato, como vocês veem aí na imagem. Outra pessoa bastante ilustre que veio para o Brasil foi o Maurício de Nassau, ou em alemão, Johann Moritz von Nassau-Siegen, que, embora fosse líder dos holandeses, né, da invasão holandesa aqui no Brasil, ele era nascido onde a cidade que ele nasceu hoje em dia faz parte da Alemanha. Então ele era alemão, mas era o chefe da turma dos holandeses. Junto com ele vieram muitos outros alemães. Boa parte da tropa, do pessoal que veio junto com Maurício de Nassau para o Brasil, era proveniente da Alemanha. Então foram os primeiros alemães que vieram, se fixaram de vez aqui no Brasil e trouxeram bastante coisa. Existe uma rivalidade muito grande, Holanda e Alemanha, então alguém que junte as duas coisas, pior do que Brasil e Argentina. É uma figura que precisa ser destacada aqui pra gente. Outra figura também conhecida, né? A Imperatriz Leopoldina, antes de virar nome de estação ou virar personagem de novela da Globo, foi uma figura também que veio para o Brasil com muita gente de origem alemã, né, austríaca, mas de origem alemã, e junto com ela, então, né, muita gente que veio trabalhar e acabou se fixando ali no Rio de Janeiro tinha essa origem germânica. Então, alguns nomes que a gente destaca para mostrar que uma imigração em massa realmente veio só depois, mas a gente tem, ao longo do tempo, muitos outros nomes alemães que foram chegando com seus nomes complicados, seus sobrenomes bastante difíceis.
Isso leva então a gente para um ponto que a gente precisa saber sobre a questão dos alemães. Até a proclamação da República, aqui no Brasil, a gente não tinha esse registro civil feito em cartório, coisas desse tipo oficial. O que a gente tinha, então, os nomes quando a pessoa nascia, ou se batizava, morria, casava, eram registros feitos em igrejas. Então, boa parte desses registros feitos em igreja, eles tinham bastante problema, porque a pessoa chegava lá, já não sabia escrever. Muitas vezes, né, a pessoa não sabia escrever, tinha um sobrenome alemão bastante complicado. Na hora que falava, o pessoal escrevia do jeito que entendia. Por isso que a gente encontra bastante grafia diferente, né? Muita gente tem o nome Schmidt escrito de um jeito, com DT, outras vão ter só com T. Então, há bastante variedade por conta disso. A própria pessoa muitas vezes não sabia escrever, falava para outra pessoa que também não sabia alemão, e a pessoa escrevia do jeito que ela entendia. Dizem que muita gente que tem o sobrenome de Freitas vem de Freitag, né, no alemão de sexta-feira. No alemão, muita gente chegava lá que falava que era Freitag, e a pessoa escrevia Freitas, né? Acabou virando Freitas, mas não dá para a gente confirmar se essa origem é real ou se é mais uma lenda urbana inventada sobre essa questão de abrasileirar os nomes. Mas fica também como uma possibilidade. O, Dessa questão dos padres, de registro em igreja, era mais confiável no caso do pessoal luterano, né? Porque boa parte do pessoal da igreja luterana tem origem alemã, então eles entendiam um pouco melhor. Quando o registro é feito nessas igrejas, a gente sabe que a possibilidade de corresponder à grafia correta do alemão ou à grafia original é bastante grande. Mas nos outros casos, a gente vai encontrar bastante coisa bem diferente mesmo. Duas das primeiras famílias que vieram para o Brasil, alemãs, né, tinham o sobrenome Lenz, L-I-N-Z, né, que acabou virando Lins no Brasil. Então, acabou abrasileirando, mas de um jeito um pouquinho mais light. Uma característica que a gente vai encontrar bastante forte na Alemanha é que normalmente as pessoas só têm um sobrenome, e é o sobrenome do pai. Né? Não é como acontece aqui no Brasil, em Portugal, na Espanha, em vários outros países, que você acaba pegando o sobrenome da mãe e do pai, ou você pode escolher um deles, ou os dois. Né? Agora no Brasil você pode até escolher. Lá não. Lá todo mundo tem o sobrenome do pai. Né? Então acaba tendo só um sobrenome, e por conta disso, para evitar que muita gente tenha o mesmo nome, é bastante comum você ver pessoas que têm mais de um nome na frente. Então a gente tem só um sobrenome, mas dois, três nomes, né? Dois, três primeiros nomes. Como é o caso aqui da nossa figura ilustre, Johann Sebastian Bach. Né? A gente tem só o sobrenome Bach. E Johann Sebastian, dois primeiros nomes. Mesma coisa com Johann Wolfgang von Goethe, né? O Goethe, o sobrenome, e Johann Wolfgang, dois primeiros nomes. E também nosso querido Nietzsche, com Friedrich Wilhelm Nietzsche. Né? Então, o sobrenome Nietzsche e dois prenomes também. Isso é bastante comum na Alemanha, mas o mais comum mesmo é as pessoas terem um nome e um sobrenome apenas, que é o sobrenome do pai. A origem, então, desse sobrenome é que vai ser um pouquinho mais complicada, que a gente vai ver na sequência, porque não necessariamente todo mundo que tem o mesmo sobrenome, como a gente observa aqui no Brasil, nos sobrenomes portugueses, de modo geral, tem uma origem comum. Então, se uma pessoa tem o sobrenome Schmidt e mora no sul da Alemanha, vem, né, de origem do sul da Alemanha, de Munique, por exemplo, e outra pessoa lá de Hamburgo, lá no norte, tem também o sobrenome Schmidt, a chance dos dois serem parentes é de quase zero. Né? Muito raramente eles teriam esse mesmo sobrenome e uma origem comum, e a gente vai entender então por que existe isso. Os sobrenomes na Alemanha, então, eles têm uma origem que muitas vezes tem um significado que remete a algo. O mais comum que a gente vai encontrar, então, são os sobrenomes que indicam uma profissão. E aqui a gente tem o Fred Krüger, temos a Didi Wagner, a Titi Müller e o Oskar Schmidt. Então, todos com sobrenomes alemães que remetem a profissões. Vamos ver, então, o que significados desses sobrenomes. Müller, né, o primeiro nome, é o sobrenome mais comum na Alemanha. Né? O que a gente vai encontrar com mais frequência na Alemanha é Müller. Müller é a pessoa que trabalha no moinho. Né? Moinho, moendo grãos, é um moleiro, né? Em português a gente usa essa palavra, não é muito usada, mas em alemão, então, é essa profissão Müller. Outro caso que a gente tem é do Oskar Schmidt. Então, Schmidt vem dessa palavra que está escrito aí para vocês, entre aspas, Schmidt, né? A pronúncia é a mesma, mas a grafia é correta, então é essa que está aí entre aspas, que significa ferreiro, né? A gente poderia dizer que seria algo equivalente ao nosso Ferreira também no português. Schneider, outro sobrenome bastante comum, né? Se remete
costureiro, alfaiate, então é a pessoa que costura, sempre remetendo a essas profissões. Fischer, pescador. Wagner, então Wagner, que a gente aqui tem o Wagner como prenome, né, mas originalmente na Alemanha é um sobrenome. É o carroceiro, mas não o carroceiro que carrega carroças, é o carroceiro, a pessoa que fazia, né, carroças, construía carroças, reformava ou construía normalmente as rodas para as carroças. Então na Idade Média era o Wagner. Então Wagner vem de Wagen, em alemão, que é carro. Então seria a pessoa que faz os carros, e os carros nessa época eram carroças e carruagens. Da mesma forma, a gente tem Bäcker, com essa grafia que está também aí para vocês entre parênteses, de Bäcker, a pronúncia é a mesma, só a grafia que é diferente, significa então padeiro. Existe Bäcker, que tem uma outra origem também, que seria a mesma origem de bar, a gente vai ver depois então o que significa, mas tem esse Bäcker, então se remetendo aos padeiros. Bauer, né, um sobrenome também bastante comum aqui no Brasil, camponês, né, a pessoa do campo. Schuhmacher, Schuhmacher, então nada de Schumacher, nada de Shoemaker, Schuhmacher, né, vem de Schuh, que é sapato em alemão, der Schuh, plural Schuhe, e Macher, que é a pessoa que faz. Então Schuhmacher é a pessoa que faz sapatos ou um sapateiro. Hofmann, originalmente vinha de Hof, Hof é quintal, pátio, então Hofmann é o homem do quintal, o homem que cuidava das terras, que é o que hoje em dia a gente considera como um fazendeiro. Köhler vem de Kohl, que é carvão, né? Então é aquela pessoa que trabalhava nas carvoarias, o carvoeiro, sobrenome Köhler. Então aqui o penúltimo que a gente tinha visto do Fred Krüger, a gente não tem uma palavra exatamente para isso em português, ou pelo menos eu não me lembro agora nesse momento, que é a pessoa que faz jarros, a pessoa que trabalhava fazendo esses vasilhames, né, também um sobrenome de origem medieval. Krug, né, sozinho, é o jarro em alemão, e o Krüger é a pessoa que faz os jarros. E um sobrenome bastante estranho, né, a gente vai encontrar alguns assim também, Henker. Henker originalmente era o carrasco, aquele carrasco ali na Idade Média que era responsável por matar os criminosos em praça pública. Então, por exemplo, esse é um Henker. Aqui são sobrenomes, então, com origem em profissões, eles são os mais comuns, e por isso que a gente não dá para dizer que uma pessoa que tem o sobrenome Müller em uma parte da Alemanha tem relação com a outra que mora em outra parte completamente diferente. O que acontecia era isso, a pessoa tinha o primeiro nome, o Hans, por exemplo, ele era ferreiro, então ele acabava virando o Hans Schmidt, todo mundo conhecia como o Hans que era ferreiro, e isso acabou se tornando o nome da pessoa e o sobrenome. Então os sobrenomes, de modo geral, têm essa origem também. E aí os parentes acabavam levando por tabela também esse sobrenome, os filhos, a esposa, por exemplo. Então não dá pra gente dizer realmente se você tem o mesmo sobrenome que outra pessoa na Alemanha, que vocês são parentes, a chance de ser parente é bem pequena. Outra linha que a gente tem de sobrenomes, então, são os sobrenomes ligados ou que fazem referência a um local, né? Ou uma cidade, ou algum acidente geográfico, algo que existe naquele local. Aqui a gente tem, voltando ali, a gente tem então o Frankenstein, o Spielberg, né, o diretor de cinema, e novamente o nosso querido Bach ali. Bach, então esse sobrenome que é bastante comum, aliás, nunca mais digam Bach, né? Não é Bach, não é Johann Sebastian Bach, é Bach, né? Tem que fazer esse som aqui da garganta, ou, né, vamos chamar de João Sebastião Ribeiro, né, como ficaria em português, Johann Sebastian Bach. Berg, que é um sobrenome muito comum, e todas as derivações, né, a gente tem várias coisas terminando com Berg, Rosenberg, por exemplo, né? Berg é um morro, uma montanha, né, um pico, algo desse sentido. Então, Rosenberg é um morro onde tem rosas, né, onde tem as flores. Como as pessoas moravam próximo a esses locais, acabavam ficando com esse sobrenome, né? Qual que é o que você está procurando? O João, que mora perto do rio. Então ele acaba virando João Ribeiro, né? Que mora à beira do rio, como a gente tem também em português. Ou João ali do morro, né? Virava o Johann Berg. Esses nomes acabavam ficando também para as pessoas. Stein, né? A gente tem várias outras pessoas com sobrenomes ou compostos ou apenas Stein, né? Pedra. Grünenwald,
Wald, sozinho é floresta, então Grünewald seria uma floresta verde, né? A gente tem a floresta negra na Alemanha também, então tem a floresta verde, né? Pode diferenciar as cores. Baum, sozinho, que é árvore. A gente tem vários nomes compostos, sobrenomes compostos com Baum também, como por exemplo Kirschbaum. Kirschbaum, que aparece logo na sequência, é a cerejeira, a árvore da cereja, se a gente for decompor a palavra. Da mesma forma que Nussbaum, também é um sobrenome que a gente encontra aqui no Brasil, né? Seria o equivalente a Nogueira. A gente tem até esse sobrenome também em português. Busch, um arbusto. Hagel, granizo. Então, granizo, chuva de pedra. Tem esse sobrenome também, né? Remetendo a um acidente geográfico, algum fenômeno da natureza, ou mesmo de algum local, o local onde caiu ali granizo e a pessoa ficou conhecida por isso. E a gente tem muitos nomes que remetem a locais, né? Sobrenomes que remetem a nomes de locais, como por exemplo Bremen, né, que remete ao próprio local na Alemanha, chamado Bremen, Bismarck também, e o Köthen, do nosso querido Gustavo Köthen, que também se refere ao nome de uma cidade na Alemanha. Então a gente já teve os nomes que são de profissões e os nomes que se referem a locais ou acidentes geográficos. E tem também uma categoria um pouquinho menor, mas com muitos nomes que a gente encontra por aqui, que são nomes que se referem a um apelido ou uma característica da pessoa. Então, aquilo que acabou pegando como sobrenome, a pessoa ficou conhecida por aquela característica. A gente tem aqui, por exemplo, Calvin Klein, né, que tem o sobrenome Klein, o Johnny Depp, a gente vai ver o que significa esse Depp do nome dele, e o Carl Jung, né, o psicanalista também com um sobrenome Jung. Né. Todos eles têm essa origem, então, em um apelido ou uma característica da pessoa. Vamos ver então o que eles significam. O primeiro que a gente tem aqui da lista, o Klein, né, do Calvin Klein, seria então pequeno. A pessoa que era pequena, né, baixinho, e acaba ficando o Calvin baixinho, Calvin Klein. Da mesma forma, Neumann, né, que vem de Neuer Mann, então é um homem novo, pessoa que acabou de chegar ali naquele local, era um forasteiro que veio de fora, um novato. Quem que você está procurando? O João Novato. Então pense nesse sentido, acabou ficando como sobrenome da pessoa. Ou então algumas características físicas. A gente tem aqui o Schwarzmann. Schwarz, sozinho, significa preto em alemão, é o nome da cor preta. E Schwarzmann era o homem preto. Então, quando chegava alguém que era negro naquela região, acabava recebendo esse nome. Quem que é o Johann Schwarzmann, por exemplo, se referindo ao tom da pele da pessoa. Ou muitas vezes era a cor do cabelo, não necessariamente da pele também. Às vezes a pessoa só tinha um cabelo mais escuro, que isso já é algo que se destaca dependendo da região da Alemanha, então acabava sendo esse nome de Schwarzmann. Da mesma forma, Braun. Né? Braun, que significa marrom, né? Então era a pessoa ou que tinha pele ou que tinha, né, o cabelo marrom. E a ironia do destino, né? A gente ter uma Braun que é mais conhecida aí, que não vale a pena nem a gente citar aqui. Da mesma forma, nós temos o Jung, né, o psicanalista, que era jovem. Então, sobrenome jovem, né, a pessoa que era novo ou que aparentava ser novo, acabava recebendo esse apelido que depois virou sobrenome. Hase, coelho. Então, a pessoa se parecia com coelho. Não sei se ela era muito rápida ou era orelhuda, mas de alguma forma se assemelhava a um coelho e acabava recebendo essa alcunha. Da mesma forma, nós temos o Johnny Depp. Né? Johnny Depp, que essa palavra sozinha é uma palavra que é uma palavra que se usa para ofender, não é usada tanto assim no cotidiano, né? Não chega a ser um palavrão, mas Depp, então, originalmente significa algo como relaxado, desleixado, ou mesmo pode ser um bobo, pateta, dependendo do contexto que você usa. Uma vez perguntaram para ele o que ele achava disso, do sobrenome dele em alemão significaria isso, ele falou que concordava, que era um sobrenome que estava bastante de acordo com a personalidade dele. Então ele acabou assumindo também esse aspecto. Hummel, né, um outro sobrenome aqui da nossa lista, Zangão. Então, se a pessoa, não sei se parecia com uma abelha, mas acaba recebendo também. Ou talvez trabalhasse com abelhas, né, e acaba recebendo o sobrenome por isso. Freud, nosso amigo aí, Freud, né, então em alemão pronuncia esse D como som de T, Freud. Ele vem da palavra Freude, né, que significa alegria. Então, embora ele não fosse uma pessoa muito alegre, né, as coisas que ele diz nem sejam assim tão alegres, mas ele era um alegre, Sigmund Freud. Né. Outro sobrenome um pouquinho mais estranho para a gente colocar aqui na lista, Deep. Deep
significa ladrão. Então a pessoa foi presa por algum motivo, cometeu algum crime, e ladrão acabou ficando o sobrenome que passou depois para a família. Então seus descendentes acabavam levando a culpa por tabela por algo que não cometeram. E para a gente terminar então essa lista aqui, a gente tem Grimm, né, que a gente tem a série aí que eu coloquei na foto, tem os irmãos Grimm, né, que escreveram os contos de fadas, que são bastante famosos até hoje, foram dos primeiros, eles são bastante importantes para a questão da língua na Alemanha, eles eram etimólogos, eles escreviam dicionários, foram atrás de muita coisa para explicar a origem das palavras na Alemanha, eles têm uma relevância bastante grande. E essa palavra, então, Grimm, que a gente usa, que deu em outra palavra em alemão que a gente usa, que significa careta, né, Grimaça. Mas aqui o Grimm, sozinho, então, dá essa ideia de cara de bravo, ranzinza, algo nesse sentido, que não combina muito com eles. Né? Mas você deve estar se perguntando aí, e a Gretchen, afinal de contas, né, como que fica a Gretchen nessa história? Vamos ver onde que a Gretchen entra nisso. Gretchen, se a gente for com a pronúncia correta do alemão, fica Gretchen, Gretchen, então Gretchen, tem que fazer esse Chen no final, e esse Chen, né, esse sufixo no alemão, significa diminutivo. Então, quando a gente quer dizer que algo é pequeno, algo no diminutivo, usa esse Chen. Então, Gretchen, a palavra originalmente vem do nome Margarete, que em português também tem Margarida, essa mesma ideia da flor Margarida, Margarete, que já tem uma forma, né, no diminutivo, que é Grete, em alemão, e daí o diminutivo do diminutivo fica Gretchen. Então, a Gretchen seria como uma margaridinha pequena, uma pequena margaridinha. Então, o diminutivo do diminutivo que a gente tem para o nome dela. E a origem desse nome, então vamos colocar a Gretchen lá em cima, não é um nome aleatório. Ele vem lá do Fausto do Goethe, né, da grande obra do Goethe, que a gente falou lá no comecinho do vídeo. Tem uma personagem que é uma personagem toda pura, pela qual o Fausto se apaixona e faz pacto com o demônio e coisas do tipo para conseguir, né, o amor da Gretchen. E ele chama de Gretchen carinhosamente, e esse nome acabou pegando muito mais fora da Alemanha do que na Alemanha. Na Alemanha a gente não encontra muita gente chamada Gretchen, não, mas a gente encontra Grete, né, essa palavra do meio aí que está aparecendo, a gente até encontra. Então a Gretchen, na verdade, né, é o diminutivo de Grete, que por sua vez já é uma forma diminuída de Margarete. Então, Gretchen também é cultura, além de ser um meme internacional, ela também ensina a gente algo de alemão. Vocês podem aprender diminutivo através da Gretchen. Então, se você gostou do vídeo de hoje, deixe aqui sua curtida, faça seu comentário aqui embaixo. Se você quer saber o que significa o seu sobrenome, o sobrenome da sua família, deixe aqui também nos comentários. E no próximo vídeo, então, na semana que vem, a gente volta com algo falando de música ou de algum aspecto daqui da cultura alemã. Lembrando que agora a gente tem o Instagram também. Procurem lá no Instagram, alemão com o Sandro. E sigam também que eu vou colocar algumas dicas mais curtas, mais rápidas por lá. Então esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Bis bald!